Oi, meu nome é Jurandir de Lima Júnior. Eu tenho 23 anos, natural de Santo André, no estado de São Paulo, Brasil. Hoje é dia 15 de janeiro de 2024 e já faz tempo que eu produzo conteúdos para a internet até, mas de forma bem fragmentada. Até hoje ainda é assim. E eu não sei se algum dia vai deixar de ser dessa forma para eu centralizar o conteúdo, enfocar em algum conteúdo específico, ou se para sempre, enquanto esse formato de internet for assim e eu não conseguir um público grande em um local só, talvez eu continue colocando é, as minhas experiências, é, os meus saberes, minha filosofia e meus projetos, enfim, tudo em locais assim, vamos dizer, fragmentados, como eu estava dizendo. Fragmentado no sentido assim, por cada projeto que eu faço ter um público diferente em um local diferente, então acaba que tem várias partes de mim que estão fragmentadas por aí afora em vários lugares da internet. Por exemplo, desde 2015 eu tenho meu projeto de rock, né, musical, assim, com a banda Escaramuça. Claro que em 2015 não se chamava Escaramuça ainda, e a gente nem tinha planos, nem pensava em colocar, por exemplo, na internet e tal. Claro que isso foi algo que foi acontecendo com o tempo, mas acho que foi em 2018, mais ou menos, que a gente começou a colocar na internet, tá, os vídeos dos ensaios, algumas demos de composições autorais e a gente tocando covers também, se apresentando em pequenos shows de talentos em escolas e etc. Essas coisas assim. E, bom, isso é uma parte da minha vida, isso é assim, sabe, uma pequena fragmentação do meu ser, né? Ali eu demonstrando uma das coisas que talvez, por mais que eu seja ruim nisso, não seja o melhor, é o que eu faço de melhor ainda, por mais que eu seja um dos piores fazendo isso, que no caso é a música. Até como diz uma frase do Kurt Cobain na, na música mais famosa do Nirvana, provavelmente, que é Smells Like Teen Spirit, tem um verso que ele fala e abre aspas, eu sou o melhor, aliás, eu sou o pior no que eu faço de melhor. Eu me sinto mais ou menos assim também, com relação a meio que tudo que eu, sei lá, faço de bom na vida, tá ligado? Que eu sinto que eu tenho uma certa, entre aspas, também vocação para fazer, que seria, além da música, a filosofia. Eu também gosto muito de editar, editar vídeo, material audiovisual em geral, mixar músicas, compor músicas, escrever roteiros. Eu gostaria também de algum dia, talvez, concluir alguma obra literária de minha própria autoria. Seria bem interessante fazer isso antes de morrer. Mas não sei se essas coisas serão possíveis. E em nada disso eu acho que eu sou, tipo, bom, assim, nossa, que talento natural admirável. Talvez eu tenha uma inclinação psicológica, assim, ou neurológica, sei lá, a gostar dessas coisas, a apreciar um pouco mais esse assunto em detrimento dos demais. Mas não que eu tenha um talento invejável, assim, natural em relação a essas coisas. Eu tenho que treinar muito pra parecer razoavelmente medíocre, tá ligado? E, tipo, muito, muito mesmo, entendeu? E, bom, nesse exato momento eu tô dobrando as roupas aqui de casa, né? Eu tô morando sozinho já vai fazer 4 anos esse ano, né? Que eu me mudei com a minha esposa, que a gente começou a morar junto. Foi
um período bem difícil durante a pandemia de Covid-19 no primeiro ano, em 2020, aqui quando estourou em março no Brasil e começou a rolar esse boato de lockdown e tudo mais. A gente, basicamente, para resumir essa história, outra oportunidade, talvez eu conte isso com mais detalhes, esse episódio bem louco da nossa vida, mas que foi de muito aprendizado, porque a gente foi privado de se ver nesse período, né? Nós morávamos ainda, respectivamente, cada um com a sua família, né? Um núcleo familiar diferente ali, e cada família lidou com essa questão da pandemia de uma forma diferente, né? No caso, a família dela foi mais radical, mais privativa, e mesmo eu tomando, eu e minha família, assim, no meu núcleo parental ali, com quem eu morava, tomando extremo cuidado, sim, com relação ao isolamento social, quarentena e assim, essas questões de higienização, de roupas, alimentos, etc., uso de máscara e tal. Mesmo a gente tomando toda essa série de cuidados, ainda assim a família dela não estava disposta a fazer com que a gente se visse, né? Mesmo que fosse por pouco tempo e ali mesmo que fosse só na porta de casa, já tava limitando pra caramba isso daí. E a gente, basicamente se injuriou e tacou foda-se pra todo mundo e falou, beleza, essas são as regras de vocês, então agora a gente vai fazer as nossas. E aí a gente, na loucura, no calor do momento, na flor da idade, uns hormônios lá em cima também, a gente decidiu, mesmo sem ter estabilidade financeira, sem ter porra nenhuma, nenhum projeto de fato, a gente se mudou, começou a morar junto. Eu tinha 19 anos na época, ou era 18, não, era 19 já. E ela tinha acabado de fazer 18 praticamente, fazer o quê? 2 meses que ela tinha feito 18 anos. Foi coisa assim. Então a gente foi bem radical nesse sentido, meio drástico. Como eu disse, outra oportunidade eu detalho mais esse episódio específico, que foi bem marcante na nossa vida. Mas desde então, apesar da loucura assim ter sido um pouco extrema, mas dado uma situação extrema também, a gente deu certo na medida do possível e estamos juntos ainda. Nosso casamento vai muito bem, obrigado. Mas é claro, sempre assim, trancos e barrancos com relação a financeiro, né? Porque é uma coisa que me atordoou assim bastante, não, eu acredito que não só a mim, mas a todos os jovens assim, jovens eu digo tipo o pessoal pelo menos dos que nasceu nos anos 80 pra cá, né? Aquela geração X, talvez um pouco mais pra frente, né? Principalmente acho que a geração Z e os millennials, não sei se para alguns sociólogos talvez geração Z e millennials seja a mesma coisa, mas eu acredito que não. Geração Z acho que é a galera que nasceu ali nos anos 90 e os millennials são a galera que nasceu nos anos 2000 aqui. Eu estou incluso nisso, que eu nasci em 20, ó, tô errando minha data de nascimento, tô bom de memória. Nasci em dia 24/8 de 2000. Então acho que eu me enquadro nos milênios, apesar de eu estar bem ali na divisa, né, de compartilhar talvez muitos traços culturais e assim, afinidades nostálgicas, tendências de gostos e vivências com o pessoal que nasceu ali também no meio e no final dos anos 90, que é, querendo ou não, considerado a outra geração. Mas enfim, uma coisa que atordoa bastante a gente, acho que é essa instabilidade no mercado de trabalho. Eu não sei dizer com precisão com relação a outros países, né, numa escala global, assim, como que está esse cenário na prática, mas o que eu vejo de fato aqui no Brasil, desde quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, que foi em 2018, quando assim que eu terminei o ensino médio, já me apareceu uma oportunidade lá, e foi de indicação ainda. Meu tio me indicou lá numa empresa de telemarketing que um conhecido dele trabalhava.
E eu fui fazer um trampo lá de jovem aprendiz e tal, até que, cara, foi um dos melhores empregos que eu tive, por incrível que pareça. Eu aprendi bastante e tal, só que eu era muito irresponsável na época, eu chegava atrasado pra caramba, eu tinha esse grave problema. Hoje em dia, faz tempo que eu já consertei, tentei melhorar esse vício, esse hábito péssimo de chegar atrasado nos lugares, isso é horrível. Muitos brasileiros têm isso, a gente na verdade é conhecido no exterior por essa fama, né? Sendo que na Europa, sei lá, os alemães, talvez acho que os ingleses também são bem conhecidos pela pontualidade e eu já cheguei a ouvir tipo piadinhas assim na internet, né, de gringos ou até mesmo brasileiros que estão no exterior e têm contato com essas nacionalidades, como eu falei, alemães e ingleses e tipo vem esse tipo de piada com a pontualidade, a falta de pontualidade, na verdade, do brasileiro, entende? Enfim, e o mercado de trabalho aqui no Brasil, resumindo, tá uma bosta desde lá. Sabe, quando eu saí nesse meu primeiro emprego para dar mais atenção aos meus estudos, uma tendência que vai ocorrer ainda mais algumas vezes ao longo da minha vida acadêmica barra profissional, eu não sabia, não tinha dimensão de que ficaria cada vez mais difícil o jovem se inserir no mercado de trabalho, seja com formação ou não. E eu acho que piora quando você tem formação, quando você tem formação acadêmica, saca? Por que que piora? Tipo, na minha visão, claro, tudo aqui é meio que na minha opinião, baseado na minha vivência, na minha experiência empírica. Mas eu digo isso porque mesmo quando você tem informação, que é o meu caso, eu tenho várias formações aqui. Outra hora também eu posso citar mais especificamente como é que foi essa minha jornada, que daria para fragmentar em várias partes isso. Mas assim, tipo assim, você ter aquele desgaste de investir dedicação, sabe, tempo, às vezes dinheiro também, às vezes não, quase praticamente certeiro que mesmo que você não pague o curso que você vai fazer em si, você não está pagando pela carga horária ali, pelos professores, a matéria, o ambiente, mas você está pagando, muitas vezes pode estar pagando para chegar lá. Tem o transporte, né? A realidade do estudante brasileiro é o transporte público em geral. Raros são aqueles que têm já automóvel e conseguem ir com automóvel para bancar gasolina, estacionamento, se não tiver já no local algo gratuito, né? E ou então para os pais levarem, isso daí é um baita de um privilégio, né? Então, tipo assim, eu tive já formações e, cara, em nenhuma área eu consegui emprego. Isso é muito lamentável. Tipo assim, pá, pode-se dizer que, como a contra-argumento, contraponto que eu tô dizendo, você não se dedicou bastante, talvez não enviou o currículo nos lugares certos, tá? Eu acho que é mais a questão de eu não ter as costas quentes mesmo, entende? De alguém que me colocasse lá. Pode ser que as áreas também que eu escolhi sejam meio merdas, assim, para inserção sem experiência no mercado de trabalho, né? Mas eu vejo, assim, por alto a quantidade de pessoas que conseguem realmente se inserir, assim, de ex-colegas, né, de sala, meu, o número é extremamente baixo. São pessoas que às vezes já estavam trabalhando na área, só precisavam ali de uma especialização para formalizar, né, um certo conhecimento e aprimorar uma atividade que eles já estavam sendo remunerados para exercer, entendeu? Enfim, e é muito frustrante isso. Então, voltando ao princípio dessa argumentação que eu iniciei agora, tipo, é isso, cara. É isso que mais atordoa, assim, nesse sentido de você ter que se desgastar 2, 3, 4, 5 anos estudando, não ver uma luz no fim do túnel depois que você termina os estudos, e depois você ter que se sujeitar, se candidatar a vagas que não são pertinentes à sua área de estudo acadêmico, entendeu? E basicamente são áreas que, na verdade, você só precisa do ensino médio e olhe lá, entende? Você vai estar concorrendo ali com pessoas que muitas vezes, sim, podem ser também graduadas
ou ter alguma formação técnica ou de curso livre naquela área ali ou em outras que também não tem nada a ver, assim como você. Mas você também vai estar concorrendo com pessoas que muitas vezes também não tem ensino, só tem o ensino básico ali, ensino médio, como eu falei, e olhe lá, talvez tem alguns até que nem tenham, ou pior, que sejam até analfabetos, e você tá lá, mano, no mesmo balaio, no mesmo nível, e, meu, isso não, simplesmente não é justo e, além de não ser justo, não faz sentido e é extremamente desestimulante. Isso explica porque tá cada vez mais fácil de entrar em uma universidade hoje em dia. Hoje, praticamente, da minha geração, acho que quase todo mundo tem alguma formação. Eu não vejo todo mundo se dando bem, assim, num cenário geral ainda. Sendo que na geração, pelo menos dos meus pais, com a minha idade, eles já tinham conquistado um pouco mais do que eu tenho. E olha que a gente, eu e minha esposa, nós não somos bunda mole, cara. A gente dá duro pra cacete, a gente rala, pá, e assim, as coisas parecem um pouco mais difíceis hoje em dia. Não no sentido tecnológico, obviamente, hoje a gente tem essas facilidades. Eu acho que estudar, se você tiver foco, concentração, tá, um objetivo ali forte, eu acho que a tecnologia pode ser um ótimo aliado. Bem mais fácil do que antigamente, né? Sei lá, se você quisesse recorrer a uma enciclopédia, você tinha que correr para a biblioteca mais próxima da sua casa, porque que a gente conhecia por telefone eram os tijolões ali que não tinha nada a ver com internet ainda. A internet era um negócio ali hermético, sabe? Tipo, dos de militares. Ou algo muito cientificamente acadêmico ainda, em fase experimental. Então, nesse sentido tecnológico, beleza. Hoje o mundo está muito mais fácil, as informações, né, para os jovens, mais acessíveis para todo mundo que saiba minimamente mexer, né, num celular, no computador, com acesso à internet. Mas pro sentido de arrumar um trampo, de ter uma boa remuneração, de você conseguir adquirir um imóvel, um automóvel e por aí vai, até criar filhos também, parece que hoje as coisas estão mais truncadas, mais difíceis, mais longínquas pra gente. Parece que a gente tem que se esforçar o dobro ou o triplo para conseguir a metade do que eles conseguiram. É mais ou menos essa a sensação, entendeu? Bom, por esse áudio, por agora, eu acho que é isso. Eu demonstrei, acho que um pouco do que eu queria passar, assim. Eu tô fazendo esse formato de conteúdo que eu não sei ainda se eu vou postar em formato de podcast, só o áudio, ou fazer um vídeo. Se eu for fazer um vídeo, eu, sabe, não vou me matar muito em questão de edição, não. Como eu faço, me dedico pra cacete em vídeos que eu já fiz aí e não tive muito retorno satisfatório. Então eu vou fazer de um jeito mais rústico mesmo, só falar o que eu quero falar, como se fosse um diário de bordo, assim, sempre que me vier um estopim de falar alguma coisa, eu vou gravar e foda-se, soltar isso daí pra fora e compartilhar com quem queira ouvir, com quem achar que for pertinente. A gente ouve tanta bosta por aí, por que não ouvir a minha bosta também? Né? Vai saber se ela não vira um estrume útil pra você. Ou se for só churume também, cai fora. Se não te agregar nada, realmente não tem pra que acompanhar. Mas eu pretendo continuar. Nesse formato que eu tô gravando, eu não posso passar de 20 minutos gravando, então eu já tô com 18 minutos e 40 aqui, eu tenho que ir encaminhando pra finalização. Até parece muito tempo falando, mas quando começa, né, eu pego o fio da meada ali, pego o embalo. Isso que eu tô sem roteiro, cara. Literalmente eu não escolhi um tema pra falar. Tô falando espontaneamente, assim, como se estivesse conversando com um amigo mesmo. Eu tô falando sozinho aqui com o meu gato. Sozinho não, né? Tô com o meu gatinho aqui, chatice. Um siamês vira-lata. São ótimas companhias, gatos. Inclusive, isso dá outro pano para a manga para outro assunto. Mas enfim, esse é o último minuto aqui deste programa, sei lá o que, deste áudio barra vídeo barra sei lá o que vai ser. E vou finalizando aqui. Ah, aí o próximo a gente vê o que a gente faz. Terminando de dobrar as roupas aqui. Tarefinhas de casa com discussões pseudo-filosóficas. Às vezes vai bem, né? Bom,
É isso. Finalizar o áudio aqui. Falou!